TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vamos agora com aula, vamos agora com aprendizado, vamos agora com a jornada que faz diferença para o investidor ficar ainda mais completo. Olha a escolinha chegando aí. Escolinha do Professor Pontes. Hoje com Arlindo Nonato, que é o codinome do Felipe Pontes aqui nas Horas Vagas. Grande Arlindo, como é que você tá? Bem-vindo mais uma vez ao Expresso. Fala, Léo, bom dia para todo mundo que está escutando. Ô, Arlindo, hoje a gente vai trocar uma ideia que eu acho muito curiosa. Programas de recompras de ações. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? O que o investidor pode entender de programa de recompra de ações? O que é que está em jogo quando a gente ouve falar sobre isso? Perfeito, Léo. Só para dar um overview, na época em que eu era professor lá da UFRN, essa era uma das linhas de pesquisa que eu estudava lá. Inclusive, eu tenho um paper aí para submeter para uma revista. Tenho que fazer Opa, isso. já estamos na torcida aqui, na arquibancada. Vai dar certo. Isso. E aí, para quem ainda... Inclusive, antes que eu me esqueça, a TC Mover, comandada lá pelo Corletinha, tem uma visão geral muito interessante dos programas de recompra, né? A quantidade que as empresas estão recomprando. Ele faz um apanhado geral de todas essas empresas e a gente consegue ver ali os volumes recomprados. Mas vamos lá. O que é esse programa de recompra? Isso. E principalmente com base em evidências científicas, né, em pesquisas de finanças nacionais e internacionais, o que isso pode sinalizar para o investidor? Então, um programa de recompra é bem simples. A empresa, sei lá, o TC, vamos dizer que o TCBR3 está na bolsa hoje e ele vai adquirir as suas próprias ações. Então, por que isso acontece? Então, a literatura ela evidencia algumas motivações que levariam as empresas a fazer essas recompras de ações. Então, por exemplo, são mais latentes quatro motivações e dentre elas estariam ajuste na estrutura de capital. Então, o que é essa estrutura de capital? A proporção ali do financiamento da empresa. Então, a empresa basicamente, tem algumas teorias de finanças por trás também, mas basicamente ela se financia através de duas fontes. Capital de terceiros, via de empréstimos, e capital próprio, que seria o dinheiro do acionista. Na medida em que você retira as ações de circulação, que ela passa lá para as ações de tesouraria, lá no patrimônio líquido, você aumenta a proporção do capital de terceiros. Na literatura também a gente estuda isso, o capital de terceiros ele costuma ser mais barato do que o capital próprio. Então, quando a empresa faz isso, ela tende a reduzir o seu custo médio ponderado de capital, o famoso WACC. Reduzindo esse custo médio ponderado de capital, se eu reduzo a taxa de desconto, indo lá para a matemática financeira, eu aumento o valor presente da empresa. Então, isso gera valor para o acionista. Então, o ajuste na estrutura de capital seria uma das motivações para as empresas realizarem os programas de recompra. Indo para o segundo motivo que a literatura evidencia, está a redução do nível de caixa e aí você reduz conflitos de agência. O que é conflito de agência, Arlindo? Vamos lá. Na empresa você tem o agente e o principal. Então, por exemplo, eu comprei ações da Lojas Quero Quero. Tá. Mas quem administra a Lojas Quero Quero não sou eu. Quem administra são os administradores, né? Os agentes que respondem em nome executam as atividades em nome do principal. Só que aí a literatura também evidencia que a gente tem alguns conflitos de interesse. Os meus interesses podem ser diferentes do interesse do administrador. Pode ter um conflito aí. Exato. E aí, nesse sentido, as pesquisas em finanças evidenciam que quando a empresa tem um nível de caixa muito alto, isso pode fazer com que o administrador tome decisões de investimentos que criem valor para ele e não para o acionista. Nesse sentido, os programas de recompras de ações, você tem muito caixa ali sobrando, e aí você adquirindo ações próprias da empresa, retirando-as de circulação, você diminuiria aquele nível de caixa e atenuaria esses conflitos de agência. E a tendência com uma força compradora por parte de uma companhia diminuindo os papéis que estão em circulação é fazer com que o preço dessas ações suba, né? Perfeito. Esse ponto vai ser o último que eu vou dar um insight bem legal. Isso. Legal. Mais um motivo, terceiro aqui no caso, seria um substituto ao dividendo. Então, o dividendo, todos vocês sabem, que é aquela proporçãozinha do lucro que é distribuída para o acionista. Mas a empresa pode criar valor para o acionista também via recompra de ações. Então, ela pode não pagar dividendo e só efetuar a recompra. Quer um exemplo bem clássico? Vai nas empresas de tecnologia americanas, Google, Facebook, Amazon.
Esses caras não distribuem dividendos. É Sim. só recompra, só recompra, só recompra. Então, de novo, se eu recompro, como o Léo bem explicou agora, retiro aquelas ações de circulação, eu estou deixando agora a fatia do bolo um pouquinho maior para cada pessoa, para ficar mais fácil de entender aqui. Então, Diminua a oferta de papéis, tendência é que o preço suba. exatamente. E aí isso já casa com o último motivo, que tem inclusive uma pesquisa no Brasil, de Castro e Yoshinaga, publicada na revista de Contabilidade e Finanças da USP, que ela evidencia que, na média, a tendência é que, a partir do momento em que a empresa anuncia o programa de recompra de ações, essa empresa tende a dar retornos anormais. O que é esse retorno anormal, Arlindo? Basicamente, um retorno acima do retorno de mercado. Então, vamos usar aqui como proxy para retorno de mercado o Ibovespa. Então, essa pesquisa verificou que, vamos imaginar lá o T0. T0 é quando a empresa, olha, eu vou fazer o programa de recompra de ações. Tem uma legislação da regulação da CVM que está por trás disso. Mas aí, quando ela anuncia esse programa de recompra, as ações tendem a valorizar. E aí, é um gráfico bem legal que é evidenciado lá nesse paper, que isso é basicamente um V. Como é que é esse V? Você tem o T0, que é o momento em dar recompra, as ações vinham subavaliadas, né? E aí, no momento em que ela anuncia a recompra, ocorre essa recuperação. Sobe. Exato. E aí, a literatura evidencia que os programas de recompra de ações também sinalizam para o mercado que a empresa está subavaliada. Então, o administrador, o conselho de administração, todo mundo que tem mais informações do que a gente que está de fora, pô, esse preço aí, cara, tá muito baixo, a gente está com um nível de caixa muito elevado, vamos mostrar para o mercado que tá barato. Então, recompra. E é até uma coisa intuitiva, né? Poxa, eu tô dentro da empresa, tenho ali o dia a dia dela. Tô vendo que o preço dos papéis tá baixo. Eu sou levado pela lógica a comprar. O contrário, quando o preço está muito esticado, né? Aí a companhia ela pensa duas vezes antes de comprar essas ações que estão em circulação no mercado, né? Perfeito. E aí, isso é uma informação bem interessante para o investidor acompanhar. De novo, acompanhem lá pelo compilado feito pela TC Mover, quando saem essas informações de volumes de recompra de ações, porque sai lá bem direitinho o volume recomprado de cada ação. Maravilha. Arlindo Nonato dando o seu recado na escolinha do professor Pontes, hoje aqui com esse maestro que também joga bonito lá no TC School. Arlindo, para a gente fechar. Beleza. Quem quiser se aprofundar mais nesse tema, tem um texto lá no nosso blog, lá no TC School. Vai lá no blog TC School. E aí, lá na categoria Mercado de Ações, você tem um texto aqui, o título é Como os programas de recompra influenciam os preços das ações. Nesse texto, a gente fez um compilado de todas essas pesquisas científicas e tem cada motivação dessa, a gente destrincha melhor para quem se interessar, porque é uma informação muito, muito importante para vocês acompanharem. Boa, Arlindo. Sempre um show aqui contar contigo no Expresso da Manhã. Abração para você, até mais. Abraço, Léo. Até mais. 10h43. Vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trazer um panorama do mercado. O mercado está muito agitado, com